Bom dia a todos, à mesa, plenário. Eu tinha um texto para ler, mas eu vou abrir mão e vou confrontar algumas discordâncias que eu tenho do que a mesa tem falado. Vou até abrir mão do textinho aqui. Bom, doutor Cláudio Fonteles fala... Bom, sou Maria Eliana de Castro, sou irmã de desaparecido político na guerrilha do Araguaia, do qual o corpo ainda não tivemos o prazer de enterrar e fazer uma solenidade, porque somos católicos, nossa família. E é com grande tristeza que eu não sei, no caso da Comissão da Verdade, qual a verdade que realmente ela quer ouvir. Se é a dos militares, se é a dos familiares, se é a do Brasil, se é de cada estado, porque todo mundo conta uma história, a história verdadeira a gente não consegue substanciar. Bom, uma opinião pessoal minha. Bom, o doutor Cláudio Fonteles falou que realmente mergulhou no Arquivo Nacional. Doutor Cláudio Fonteles, eu mergulho há anos em todos os arquivos, não só nacional como estaduais. Encontro pérolas, isso é verdade. Mas a pérola que a gente realmente quer ainda está na ostra, que é onde estão os corpos dos desaparecidos e dos mortos que ainda não foram encontrados. Essa pérola a gente luta. Minha mãe lutou até 93, em 93 passou essa bola para mim, e eu estou firme e forte nessa luta para ver se eu consigo pelo menos uma falange e consigo enterrar e um dia chorar aquela dor que Guimarães Rosa, que foi citado aqui, falou, que onde não se tem um túmulo para chorar, onde não se tem um lugar para acender uma vela, onde não se tem onde expressar a sua dor, eles não morrem, eles se encantam. E enquanto o Exército não abrir os arquivos, que é esse que nos interessa, para dizer onde estão os nossos mortos, os nossos executados, os nossos dizimados, eles serão encantados e serão falados eternamente. Se eles fossem um pouco mais inteligentes, eles entregariam isso e acabariam com esse encantamento. Cada um sossegaria na sua dor, mas, infelizmente, a capacidade de humanidade não chega muito perto. Mas tudo bem. Quanto a ter sido um golpe militar, o país não era encéfalo. Tinha um comando. Quem tem comando, obedece. Tenho ido muito à região do Araguaia, onde o doutor Aurélio também muitas vezes está presente, e é uma tristeza você ver que toda a luta desse pessoal que foi para a zona rural, para a zona camponesa, tentar uma melhoria qualquer, nada mudou. É com tristeza também que vejo que jovens, numa média de 25 anos, de 18 a 25 anos, deixaram suas casas, cama quente, comidinha na hora, roupinha lavada, só estudando, trabalhando meu expediente, cobrindo tudo isso, vai para uma selva lutar contra um poder ditatorial que dá uma ordem de dizimar. E outro dia, numa reunião, o ministro da Defesa falou que guerra é guerra. Não, ali não foi guerra. Guerra tem ética. Guerra dá direito à retirada dos seus mortos. Eles não nos deram esse direito. Os familiares não tiveram esse direito. Até hoje nós lutamos para adquirir pelo menos uma falange para chorar nossa dor em um túmulo. E isso eles não nos deram o direito. Então, não foi uma guerra, foi um genocídio, uma execução sumária de jovens capacitados que, na época, deram suas vidas. Outra discordância que eu tenho com a Comissão da Verdade é que eu ouvi de um dos componentes que o interessante era escrever sobre vultos. Espera aí. Cadê o Exército das Silvas, que tombaram para que o vulto tivesse o nome? Cadê eles? Onde estão esses nomes? Por que é tão interessante
um nome mais alto porque teve um comando, mas ele só teve um comando porque os da Silva estavam lá para serem comandados. Tive muita raiva na hora, confrontei, fiquei de uma tristeza profunda. Meu irmão não era o Zé da Silva, como também não era o irmão da Iara, como também não eram os irmãos, os filhos de todas as famílias. Eles eram lutadores que tinham ideais fortíssimos, consciência política altíssima, e tombaram para que hoje uma comissão que foi imposta, porque só existe porque foi imposta, diga que são o interessante estão ter o nome dos vultos. É uma discordância pessoal, acredito que a maioria dos familiares também tem essa opinião, mas eu estou dando uma opinião exatamente minha. Bom, como eu estava presa a um texto e terminei falando por conta, deixa eu só dizer que a tortura é comum em nosso país desde sempre. Essa prática nefasta verdadeira herança maldita trazida pelos portugueses, educados no método da dita Sagrada Inquisição. Permanece até hoje, passando por colônia, império, independência, república, ditaduras e imperfeito Estados de direita, com um governo de todos os tipos. Isso é uma citação que eu digo de Maria Vitória Mesquita Benevides Soares, que é professora e socióloga. Fazendo parte do contexto da ditadura do Cone Sul, o Brasil iniciou seu processo em 64 e terminou em 85. Como em todos os regimes de exceção, a prática de tortura, morte, prisões, exílios e violências generalizadas resultam em dolorosas memórias que, só rompendo o silêncio, através de publicação e divulgação, dão visibilidade aos absurdos cometidos nos porões de quartéis e outras instituições criadas para alimentar o sistema. Para controle da sociedade, o governo criou um sistema de repressão com divisão de tarefas, deixando o cidadão ser visto sempre como suspeito, levantando uma bandeira como segurança de desenvolvimento criado por Médici em 30 de outubro de 69. Tendo sido construído um dos períodos mais violentos da história do Brasil, para que essa repressão militar atingisse seu objetivo, também foram criados órgãos de repressão e políticas tais como o Senimar, DOI-CODE, CEE, CISA e outros mais. A repressão não foi só com militantes subversivos, comunistas, contrários ao regime instalado, mas também contra camponeses, índios, inclusive militares que se opuseram ao golpe. E muitas pessoas desaparecidas não tinham vínculos algum com esses setores, estavam nas manifestações ou nas ruas, ou eram simplesmente suspeitos. Presos, às vezes, apareciam mortos nas instituições policiais, e o veredito era suicídio. A população era vítima de abusos de Estado policial repressor. A eliminação de presos políticos a partir de 71 acontece com intensidade. Aumenta o número de desaparecidos, mortos em atropelamentos fictícios, tiroteios e 1001 outros adjetivos que eles conseguiram nominar. São criados aparelhos para onde conduziam os prisioneiros e ali os torturavam e assassinavam. Depois de esquartejados, seus restos mortais eram enterrados em lugares dispersos, impedindo qualquer condição de identificá-los. Médico-legistas também foram coniventes com o processo político-militar, dando laudos falsos, deixando que cadáveres fossem ocultados e sepultados em lugares ignorados pelos familiares, que até hoje procuram seus mortos. Eram jovens idealistas que lutavam contra o regime ditatorial na área rural e urbana. E mesmo presos sob o pseudoproteção do Estado, porque se realmente fosse proteção do Estado, eles não estariam mortos, pseudoproteção do Estado brasileiro, foram executados, caracterizando assim um crime de guerra. Porque o crime de guerra, no trecho 3 da Convenção de Genebra, relata o Tratado de Prisioneiro de Guerra, de que o Brasil é signatário, e que entrou em vigor em 1950. E livros e livros e livros de jornalistas, como Mata de Leonêncio Nossa, o Major Curió, que eu tenho abominação por ele, não gosto,
diz que prendeu, e meu irmão estava preso, mais 3 guerrilheiros, e ele executou. E providência nenhuma é tomada. Você confessa um assassinato, uma execução sumária, ele ainda fala, deu um tiro no peito de Raul, está lá. Aquilo ali é o diário dele. Se ele é psicopata, louco, doido, não tenho culpa disso, ele disse lá. Estava preso Simão, Raul e outro. Dei um tiro no peito de Raul. Se ele estava sob a proteção do Estado, isso é um crime de guerra. Mas o Brasil não toma nenhuma providência, o Estado brasileiro. A Declaração Universal de Direitos Humanos, assinada em 48, e da qual o Brasil faz parte, combina com a nossa Constituição de 88. Em algum dos seus artigos, como prevê o artigo 5, ninguém será submetido à tortura, nem a tratado desumano ou degradante. É previsto também que é livre a manifestação de pensamento, e a casa é asilo inviolável do indivíduo. A nossa foi violada N vezes. Nas práticas de tortura, os instrumentos mais usados eram o pau de arara, o choque elétrico, o telefone, afogamento na cauda da verdade, Junei deve conhecer todos esses, mamadeira de subversivo, balé do pedregulho, afogamento do capuz e massagem. Herança da ditadura de 64 a 85, a polícia contabiliza uma triste estatística de massacres e chacinas, invasões, sequestros e desaparecimentos. Em abril, no Rio de Janeiro, a cidade lembrou os 10 anos da chacina de Borel, em que jovens mortos no Morro da Tijuca por policiais militares. A chacina de Vigário Geral completa 20 anos, agora dia 29 de agosto. Em 93, um grupo de extermínio formado por 36 policiais entrou na comunidade, arrombaram casas e deixaram 21 mortos. O número de vítimas deixou de ser maior quando, em 2005, ocorreu o massacre que ficou conhecido como a Chacina da Baixada. Foram 29 pessoas mortas por policiais militares no município de Queimados, em Nova Iguaçu. Um mês após o episódio, desse mesmo ano, na Maré, completou-se 20 anos da chacina da Candelária, ocorrida em 23 de julho. Nesse triste episódio, 8 sem-tetos, 6 menores foram assassinados por policiais militares. O dia 20 de julho de 2013, talvez tenha marcado o auge das manifestações nas ruas que tomaram o país. Foi neste momento que eu vi que teria sido o maior episódio recente da repressão policial, a manifestação democrática. Viu-se balas de borracha disparada a ermo, nuvem de gás lacrimogêneo e spray de pimenta que penetravam nas casas e apartamentos. O BOPE é famoso pelos seus cânticos de apologia à morte. Em um deles, ele diz: homem de preto, qual sua missão? É invadir favela e deixar corpo no chão. A ditadura militar desestruturou 21 anos os setores de economia, educação, política, reforma agrária, saúde, deixando um rastro de atraso no desenvolvimento do país que se reflete até hoje, principalmente quando tiraram filosofia do currículo e não se reflete mais no que se faz. A sociedade que contempla com indiferença esse espetáculo está minada pela base. Em resumo, o direito de impor castigos corporais, outorgados a um sobre o outro, é uma das pragas da sociedade, um dos meios mais poderosos para aniquilar nela todo o germe de civilização e a base completa para a sua dissolução. Inevitável e infalível, disse Dostoiévski. Obrigada a todos.